Era para ser mais um dia comum, você abriu o seu gerenciador de anúncios e a maldita solicitação estava lá. Verificação de identidade, solicitação de selfie. Se você está vendo esse vídeo, a sua operação parou ou você está a um clique de ver o seu faturamento ir a zero. E eu vou direto ao ponto. Vou te explicar por que o Meta marcou o seu território, por que tentar recuperar essa conta vai ser uma perda de tempo e qual é a estrutura exata que você precisa montar para que isso nunca mais aconteça ou, se acontecer, não irá deixar você totalmente congelado e estagnado. Primeiramente, você deve esquecer soluções milagrosas. Eu tô aqui para te entregar a real, o que realmente funciona. Então, se você está cansado de depender da sorte para manter os seus anúncios online, preste bem atenção. Este vídeo é um guia prático, didático e profissional da contingência que realmente funciona. Mas antes de você sair executando cada passo a passo, é importante que você entenda o porquê isso ocorreu e por que o seu perfil caiu para uma verificação de selfie. E sendo sincero, não leva isso pro pessoal, o Meta Ads não te odeia. A verdade é que o algoritmo ele apenas te rastreou. E os parâmetros que ele usa para te rastrear não são novidades para ninguém. Ele cruzou os dados do seu IP, do seu hardware, do seu navegador e até da sua geolocalização. E mesmo que a sua conta seja 100% real e trabalhe dentro de todas as regras e diretrizes do Meta, ela ainda pode ser banida. E isso ocorre porque ela pode acidentalmente ser inserida em um ambiente que o Meta acha suspeito. E a partir daí, ele pode solicitar uma verificação de selfie. E é importante você ter noção que o Meta é uma empresa que pode cometer erros. Esse cenário atual da verificação de selfie é um deles. A gente vem notando muitas pessoas reais que têm perfis há mais de 10 até 15 anos, perdendo eles mesmo enviando toda a documentação e a selfie que está ali naquele perfil, que é a foto dela. E mesmo assim, o Meta recusa. Então, esse é um dos casos onde a gente entende que há algo desregulado dentro da plataforma. E quando isso ocorre, é obrigação sua estar um passo à frente da plataforma e não ficar dependendo do suporte precário e até de verificações que não ocorrem do modo como deveriam. E agora que você se encontra nesse cenário, tendo uma verificação de selfie pendente que pode ser reprovada, a tomada de ação mais óbvia seria criar um novo perfil para voltar a ter acesso às suas contas de anúncio e então poder gerenciar novamente as suas campanhas. No entanto, é exatamente esse tipo de atitude que pode criar um loop de bloqueio sem fim se você tomar essa ação do modo errado. É importante você entender que plataformas como Facebook, Google, TikTok são reis de dados. Então, ao criar uma nova conta no mesmo computador, o Meta, o Google ou qualquer outra plataforma já te rastreou, já sabe quem você é e viu a sua nova conta sendo criada. Então, assim que você cria essa nova conta no mesmo computador que já sofreu uma restrição, as chances de um novo bloqueio imediato são altíssimas, porém ele pode vir no mesmo dia ou até algumas semanas depois. E aí você pode pensar, tá bom, não vou criar um novo perfil, vou esperar a minha verificação de selfie ser concluída e torcer para que ela dê certo. Como eu já disse, infelizmente esse cenário está desajustado, então a chance de você ter a sua selfie aprovada é muito pequena. Pelos nossos testes aqui, é menos de 10%, mesmo que você seja dono e seja um perfil real. E eu entendo que pra gente que é gestor de tráfego pago, esse cenário é um completo pesadelo, porém não é hora de desespero. A gente vê alguns relatos por aí de pessoas falando que iam processar o Meta, que eles não tinham direito de fazer isso, mas vai por mim, esse não é o modo correto de você concentrar a sua energia. A gente está falando de uma Big Tech, uma empresa bilionária, sem falar que um processo demora meses até anos. Então, é mais interessante você criar uma estrutura que te blinde contra restrições do que tentar reaver esse perfil antigo na justiça. E eu não tô tentando te desincentivar não, tá? É que eu sempre procuro focar minha energia no que eu posso controlar e no que eu consigo resolver. O que depende dos outros, eu mesmo já largo mão, porque às vezes é só energia, é só desgaste desnecessário. E para você montar essa estrutura blindada contra restrições e bloqueios, você vai precisar entender um pouco sobre perfis, user behavior, proxy, multilogin e também raspagem de ativos, né? A qualidade de cada ativo que vai dentro do gerenciador de anúncios. O nosso objetivo aqui é ser o mais didático e dinâmico possível. Então a gente separou cada um dos temas em um vídeo, assim detalhando melhor o que você precisa fazer e o que deve levar em consideração na criação da sua estrutura. Bora lá então, você perdeu o seu perfil, seja para verificação de selfie, seja para qualquer outro tipo de restrição, e agora você quer saber qual é o melhor tipo de perfil para substituir ele. Posso criar qualquer um? Como que funciona? Então vamos lá, essa é a aula 1 de contingência
e a gente só vai falar sobre perfis. Beleza? Bora lá comigo? E essa é uma aula bem detalhada, depois a gente vai pro passo a passo guiado, tá? Mas a ideia aqui é que você entenda quais existem, qual é o melhor, qual é o custo de cada um, tá bom? Então vamos com calma, porque eu quero que você entenda como que funciona para depois você pôr a mão na massa, beleza? Para custo-benefício, o mais interessante é aqui o de parentes. Por quê? Porque você vai pegar um perfil real. Às vezes, se você for muito amigo desse parente, né? Vamos supor que você é aí a tia Betina, ela ama você, ela sempre deu presente bom de Natal para você. Então, é tranquilo pegar o perfil da tia Betina. É basicamente 0800, tá, pessoal? Então é muito interessante você ter um perfil real de um parente aí que você possa trazer ele para gerenciar anúncios. É muito bom, é um custo-benefício interessante. A segunda opção que a gente tem aqui é a criação própria. Então, você sempre quis ter um alter ego aí, criar um perfil de um MC, então você pode criar esse perfil aqui. Porém, se fosse 10 anos atrás, era muito tranquilo, tá? Hoje, o Facebook tem tanto conhecimento sobre cada um dos seus usuários que, se você não tiver um servidor de e-mail, se você não tiver um servidor de telefone e se você não conseguir emular dispositivos móveis, seja smartphones, celulares, é muito improvável que o seu perfil dure. É mais fácil que você perca tempo, energia criando o seu perfil, criando o e-mail ali do zero e que ele caia no dia seguinte, porque o Facebook notou que você teve ações de forma muito rápida e ele colocou isso como uma automação ou algo não autêntico, e aí ele bane a sua conta, perfeito? Então é por isso que muitas das vezes eu não recomendo você gastar energia ali, não, que eu vou pegar uns e-mails antigos que eu tenho e vou criar o meu perfil no Facebook. Não recomendo, perfeito? Melhor você pegar ali com um parente mesmo. E o terceiro tipo de perfil seriam perfis comprados, perfis pré-aquecidos para você gerenciar anúncios, tá? É importante eu avisar que depende muito do fornecedor e do modelo de aquecimento que ele tem. Então, os nossos perfis aqui, eles são bem lapidados, eles são bem polidos para não te dar dor de cabeça. Então quer dizer que 100% dos perfis que a gente compra com vocês, eles não caem. Não é bem assim, pessoal. Infelizmente, o Meta Ads tem as suas instabilidades e isso acaba afetando um perfil ou outro. Mas a taxa de caimento de perfis que a gente fornece, né, e a gente vende é muito baixa. Perfeito? E aí, vindo do melhor custo-benefício para o menor, né? Então, basicamente aqui, o perfil de parente você pode conseguir de graça ou por R$50, se você quiser oferecer isso para um parente seu. Os perfis comprados aqui, quando vocês compram com a gente, cada perfil varia ali entre R$80 a R$100. Alguns perfis a gente já fornece com a verificação de documento, então a gente já enviou o documento, já fez toda a verificação e a gente fornece isso para você. Então, isso dá uma segurança ainda maior. E os perfis aqui de criação própria, eles são totalmente perda de tempo, tá? Eu não aconselho ninguém a usar esse tipo de perfil aqui, porque ele realmente não compensa. Perfeito? Outro detalhe importante também é a questão do user behavior, comportamento do usuário, como que você deve usar esse perfil novo que você acabou de adquirir. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria também de trazer um esclarecimento para vocês sobre a questão de pegar o perfil de um parente. Eu peguei um perfil real de um parente, então significa que eu não vou sofrer com bloqueio, esse perfil ele é blindado o máximo possível. Pessoal, não é assim que funciona. Contingência, a gente está falando sobre estrutura. Você ter um lote de perfis para conseguir rodar anúncios sem interrupções. Não vá apostar todas as suas fichas em um único perfil, perfeito? E se você não tem muitos parentes ou está brigado com eles e se interessou pelos perfis que a gente tem aqui para vender, aproveita que a gente está com um lote limitado de quando você comprar o seu primeiro perfil, a gente dá 50% de desconto na BM que a gente vende junto com ele. Então seja rápido porque os lotes são limitados. Clica no link da descrição desse vídeo que você vai entender como consegue comprar um desses perfis. Este vídeo vai se encerrando por aqui. Não esquece de deixar o seu like para agradecer toda essa estrutura, toda essa equipe que está produzindo esse tipo de material. E caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais detalhes sobre os perfis, por favor, deixe aqui abaixo na seção dos comentários. Esse aqui é um dos pilares indispensáveis. Muita gente perde bons perfis por não ter conhecimento de user behavior. A tradução literal de user behavior é comportamento do usuário. Então, basicamente, esse pilar define o que é natural um usuário fazer ou não dentro da plataforma. Algumas pessoas chamam isso de lista de aquecimento. Porém, não é bem assim que a banda toca.
Eu vou te explicar detalhadamente o porquê a gente não recomenda uma lista engessada de tarefas para você fazer dentro do seu perfil. E por que não adianta seguir uma lista genérica e engessada? Bom, pessoal, o DNA do User Behavior é que cada usuário é único e particular na sua rotina. Então vai ter pessoas que vão usar o Facebook apenas para trabalho, vai ter usuários que ficam rolando Reels o dia inteiro e vai ter pessoas que amam compartilhar ali a sua rotina, né? E posta tudo, seja stories, seja feed. Então é indispensável você ter essa noção que cada usuário é único e individual. Não adianta seguir uma receitinha de eu vou entrar, curtir 5 fotos, compartilhar um post no feed e pronto, tá aquecido meu perfil. Faço isso por 5, 7 dias. Não é bem assim que a banda toca. É importante que você siga uma estrutura criando uma rotina para aquele perfil, para que ele tenha uma harmonia e então a plataforma enxerga aquele perfil como um usuário real. E até por isso que eu deixei aqui abaixo que seguir uma lista, né, uma receitinha de bolo, é um dos motivos que você pode estar tomando bloqueio e perdendo o seu perfil. E é muito importante frisar, né, presta atenção, porque a gente está falando exclusivamente da parte do perfil, a gente nem chegou no gerenciador de anúncios ainda, porque ali ainda tem outro tipo de aquecimento também. Como eu estava dizendo, na parte de gerenciador de anúncios entra um outro tipo de etapa de aquecimento. Por exemplo, não é nada inteligente e interessante você pegar um perfil novo, com uma BM nova e a primeira campanha que você subir ser uma campanha de conversão. Esse tipo de ação, de atitude, passa para a plataforma que provavelmente é um usuário avançado se passando por um usuário novo. E é exatamente esse tipo de comportamento que a plataforma entende que um usuário está se passando por outro e ela acaba banindo as suas contas. E para contornar esse tipo de cenário, é interessante você ter calma. Eu sei que quando você perde a sua estrutura, você perde seus perfis e suas contas, a última coisa que você vai ter é calma, você quer voltar a vender novamente. Mas se você querer pular essas etapas, isso vai dificultar ainda mais a sua estrutura. Então tenha paciência, quando estiver com um perfil novo, uma BM nova, suba sempre campanhas de engajamento, curtida na página, visualização de vídeo, comentários. Esse tipo de campanha é mais bem visto para a plataforma e você também não precisa colocar ali valores exorbitantes de orçamento. Coloca R$10, R$15 por dia, né? Lembrando que o mínimo é sempre $1, então vai ser R$5, R$6, coloca 2 vezes o mínimo. Desse modo você consegue aquecer o seu perfil com calma, trazendo maior veracidade para ele, né? Um cenário que realmente é de um usuário real e iniciante. E aí depois você consegue voltar a anunciar a conversão e então realmente fazer vendas ali de um perfil que já está mais engajado e aquecido. Uma nota de esclarecimento importante é que muitos usuários não têm a paciência de subir engajamento para aquecer a sua BM. Então desse modo eles acabam não perdendo a BM para um bloqueio e restrição, mas caindo num shadow ban, quando a sua conta não foi restrita, porém ela não engaja, ela não entrega ali as suas campanhas. Então é interessante que você respeite o processo de aquecimento da sua conta de anúncio. E como eu disse no começo do vídeo, não tente criar uma listinha, uma regra de receita de bolo para seguir nas suas contas. Crie cenários individuais de pessoas individuais que são iniciantes na plataforma e agora estão redescobrindo a estrutura do Meta Ads. Desse modo, as suas contas vão durar muito mais tempo. Perfeito, você já sabe sobre perfis, você já sabe sobre User Behavior e agora a gente vai falar sobre proxy. Mas isso, é claro, no próximo vídeo. Bora lá então, você já tem conhecimento sobre perfis, sobre comportamento do usuário e agora alguém te diz que você tem que usar ou um proxy ou os dados móveis do seu celular, porque senão você vai perder todas as suas contas. Alerta de spoiler, quem te disse isso está correto. Mas nesse vídeo a gente vai te explicar de modo detalhado quais tipos de proxy que existem e quais a gente recomenda para Facebook, Google Ads e até o TikTok. Afinal, para que serve um proxy? Ele é tipo um VPN? Um VPN é uma rede virtual privada. Normalmente, quando você contrata uma VPN, que é uma rede virtual privada, aliás, eu não recomendo redes virtuais privadas, né, VPNs gratuitas, não faça isso, tenha amor aos seus dados. A VPN cria um túnel da sua conexão real, o seu Wi-Fi, até o ponto de destino, seja um aplicativo, seja um site, seja
qualquer outra coisa, tá bom? Basicamente, esse é o objetivo de uma VPN. Já o proxy trabalha de um outro modo, intermediando a nossa conexão real, que é o cenário que a gente precisa na nossa estrutura de isolamento de múltiplas contas. E antes de eu recomendar qual é o proxy ideal, eu já vou falar qual não presta, tá? Então, se você precisa gerenciar múltiplas contas de Facebook, Google, TikTok, jamais, nunca utilize proxies de data center. Perfeito, não é para usar um proxy de data center, mas qual é a importância de um proxy na minha estrutura de contingência? Bom, vamos pôr aqui na tela, onde você tem vários perfis, seja do Facebook, do Google, e você está acessando todos eles pelo seu Wi-Fi. Basicamente, a plataforma conhece que há inúmeros usuários acessando do mesmo ponto de tráfego, e aí a gente coloca o mesmo roteador, a mesma geolocalização, a mesma cidade e tudo mais. Eles têm um controle absoluto e certeiro sobre esse tipo de informação. E a partir do momento que múltiplos usuários estão acessando a mesma rede de internet, é o cenário perfeito para você ou cair para uma verificação de selfie ou ter as suas contas banidas aqui ou com restrições temporárias. E por que esse tipo de restrição acontece? Porque Facebook, Google, TikTok, eles entendem que não é comum que várias pessoas estejam trabalhando ali, né, fazendo a gestão de anúncios do mesmo ponto de conexão à internet. Ele vai entender que é uma única pessoa se passando por várias. Então é por isso que entra um proxy, onde a gente vai criar um isolamento e camuflagem de dados aí da nossa rede de conexão de internet. A gente está falando aqui de isolamento apenas da sua rede Wi-Fi, beleza? E quando você ativa os proxies no seu perfil, a estrutura que a gente cria é basicamente essa aqui. Então aqui tem um perfil único do Facebook, tá? Então esse aqui é um perfil único, ele está conectado num proxy, esse aqui é o IP do proxy, e aqui agora que vem o IP do Wi-Fi, perfeito? Então para o Facebook, esse IP do Wi-Fi aqui nunca vai aparecer, tá? Sempre vai aparecer o IP do proxy, então ele é um intermediador, e é por isso que a gente recomenda um proxy e não um VPN, porque o VPN ele nunca vai ter a mesma estrutura de conexão de um proxy residencial, que é o que a gente recomenda, perfeito? E como eu deixei ilustrado aqui, cada perfil vai usar um proxy único, tá? Então eles não têm aqui a repetição de IP. Desse modo você consegue abrir todos ao mesmo tempo. Se fosse dados móveis, né, um isolamento aqui via conexão 4G do celular ou 5G, a gente não poderia abrir os perfis ao mesmo tempo, porque a gente precisa rotacionar aquele IP para poder abrir o próximo. Então isso torna a estrutura um pouco mais maçante, um pouco mais arcaica. Maravilha, agora você entendeu como que funciona um proxy, você entendeu que o que a gente recomenda é um proxy residencial e como você pode escolher um bom proxy, como você consegue fazer esse tipo de verificação. Bom, eu vou mostrar aqui na tela também um site que a gente usa para fazer esse tipo de análise do IP do proxy, mas é importante você entender que nomenclaturas como HTTP, SOC 5, SOC 4, HTTPS é apenas uma estrutura de criação do proxy dentro do servidor. Isso não vai definir se o proxy é mais seguro, se o proxy é menos seguro ou se ele é mais rápido ou menos rápido. Isso é apenas uma nomenclatura de configuração. É basicamente você perguntar para o seu amigo, qual que é melhor, usar o celular no modo escuro ou no modo claro? Pô, vai do que você preferir. Esse site que eu estou mostrando aqui na tela, ele se chama What is my IP? E se você clicar aqui em Tools, Ferramentas, ele vai ter Blacklist Check. Então você abre ele aqui, tá? E aí você consegue aqui dar um check IP address, né? Checar endereço de IP, basicamente. Ele vai fazer uma verificação e é interessante que apareça no máximo, um ou dois vermelhinhos. Aqui no meu caso apareceu apenas um. Então esse meu IP que eu estou usando agora, eu estou no meu Wi-Fi aqui do estúdio. Então aqui ele pegou que esse servidor aqui já baniu esse IP que eu estou usando. Porém, todos os outros não baniu. Então é um IP bom, basicamente 99% de 100, você consegue usar esse IP aqui para anunciar de forma bem tranquila. Mas às vezes você pode comprar proxies que não tem esse nível de isolamento e camuflagem. Então você vem aqui checar o proxy que você comprou e a maioria aqui aparece vermelho, porque é um IP muito reutilizado, é um IP que não está realmente isolado. E onde você pode encontrar bons proxies residenciais? O aplicativo que eu estou usando aqui, ele já tem o proxy integrado dentro dele mesmo. Então é bem tranquilo, você clica aqui com o botão direito em cima do perfil, você vem aqui em conexão e proxy e ele dá a opção aqui Launch Connect. A gente usa e recomenda, tá? Ele tem estabilidade, é um proxy residencial com alta estabilidade, então você vai parecer que está usando o seu Wi-Fi mesmo. E além disso, ele traz extremo isolamento
para sua conta de anúncio, tá? Então, quando você clica aqui, você pode clicar em experimentar, você clica aqui em comprar para todos os seus perfis ou apenas para um, e desse modo aqui, quando você clica em pagar aqui, ele já deixa você usar o proxy nesse perfil que você criou. É bem prático, bem rápido, e isso ajuda bastante você a otimizar ali, ó, o seu tempo, tá? Então a gente faz um teste aqui agora e aí o proxy já tá funcionando, tá? São proxies apenas para o Brasil, mas são os melhores que a gente já usou aqui na nossa estrutura, perfeito? Então faz muito sentido você testar aí também. E como eu disse, são proxies residenciais, que é o que a gente recomenda para simular uma conexão real de um Wi-Fi de casa, perfeito? Esse aqui é um IPv6, tá? E ele funciona tanto para Google, tanto para Facebook. E como vocês podem ver aqui, o proxy que eu acabei de comprar aqui no site WhereIsMyIP, ele não tem nenhum tipo de banimento em nenhum servidor, tá? Então é perfeito para a gente rodar aqui e conectar as nossas contas de anúncio. Um último detalhe importante é que se você trabalha com o TikTok, por exemplo, é interessante que você respeite a arquitetura que os servidores deles são compatíveis. Então, nesse momento, apenas proxy IPv4 vai funcionar na estrutura do TikTok, tá? Então, se você está comprando proxies aqui com Loud Connect, que são IPv6, muito provavelmente não vai funcionar, porque o TikTok nesse momento só trabalha com proxy IPv4. Perfeito? Mas não é porque o proxy é ruim, é uma incompatibilidade de acesso mesmo. Seria como se você estivesse tentando pegar um equipamento que é 220 e ligando numa tomada ali 110. Perfeito? Ele não vai funcionar muito bem. A aula de hoje sobre proxy é um pouco complexa, então eu vou fazer um resumão com vocês. Jamais compre proxy de data center. Se for comprar, compre proxies residenciais. Dê mais importância na questão da qualidade, do suporte, do isolamento do que HTTP, SOC 5, SOC 4. Isso daí é só nomenclatura e não muda nada na sua estrutura. E sempre que você for configurar os proxies nos seus perfis, jamais reutilize um proxy em vários perfis. A ideia é que você crie uma estrutura única e individual. Então, para cada perfil, você vai usar um proxy único que vai ter um IP individual. Lembra lá da parte que eu coloquei aqui, ó, vou deixar o print na tela, onde eu coloquei ali a simulação de que cada proxy tinha um IP único e cada IP único estava conectado a um perfil. O objetivo é que você tenha um perfil único, com um comportamento do usuário único e com uma conexão de internet única. O próximo passo da nossa aula vai falar sobre multilogin, que é quando a gente cria e simula um hardware. Então bora lá, chegamos em um dos vídeos mais importantes da nossa estrutura robusta de contingência. E nesse vídeo a gente vai falar sobre multilogin. Relembrando que você já tem o seu perfil, já tem um conhecimento de user behavior, já sabe para que serve um proxy, agora a gente precisa ter uma estrutura, uma base para conectar todos esses ativos. Então preste muita atenção que essa é uma das aulas mais importantes de toda a sua estrutura de contingência. O seu multilogin, independente de qual você escolha, será a sua base, o seu alicerce de todas as suas contas. Então, o que a gente deve levar em consideração na hora de escolher um navegador anti-detect multilogin para isolar e camuflar nossas contas? Então, eu tenho aqui o meu perfil do Facebook, tá? E um proxy, mas isso também pode ser para um perfil do Google ou para um perfil do TikTok, por exemplo. Fica a seu critério da plataforma que você vai escolher rodar anúncio. E aí você vai pegar o seu perfil e vai anexar a essa plataforma, né? É como se fosse uma tigela, uma estrutura básica para isolar isso dos fatores externos. Então é importante que o multilogin cumpra bem o seu papel. E qual é o objetivo principal de um multilogin? É criar um ambiente autêntico e real para sua conta. Então aqui a gente tem, por exemplo, um bunker, né? Um bunker é se esse multilogin ele isolar demais, né? Navegadores, por exemplo, como o Tor. O Tor é um navegador focado não em isolar apenas a sua fingerprint, mas criar uma seção irrastreável. Desse modo, usuários que utilizam um navegador como o Tor criam um cenário suspeito para as plataformas como Facebook ou Google. Normalmente, usuários que se isolam demais são taxados como usuários scans, né? Pessoas que querem fazer algum tipo de crime ou mal dentro da internet. E um cenário totalmente oposto seria como se você estivesse numa cabana. Esse cenário aqui mostra como você não está nem um pouco isolado, na verdade você está muito exposto. E se você está exposto, o seu computador real e os seus parâmetros reais, tanto de internet quanto de comportamento do usuário, estão expostos e a plataforma sabe exatamente quem você é. Então se você já tomou um bloqueio,
Isso significa que ela vai conseguir te identificar novamente. Então é importante que você consiga isolar na medida certa. E é isso o que um bom multilogin faz. Ele cria um cenário autêntico e real, igual a milhares de outros usuários que já existem. Desse modo, você está camuflado dentro da multidão de usuários reais, não estando pouco isolado a ponto de estar exposto e nem isolado demais a ponto de ser suspeito. E como você consegue verificar e validar que um multilogin realmente cumpre com seu propósito? Eu costumo usar a regra dos 3 pilares, tá? O primeiro pilar é relacionado à tecnologia e construção dessa estrutura. A gente consegue verificar isso com sites como o Pixel Scan e o IP-Rei, e eu vou fazer isso agora com vocês. Como eu estava falando, existem sites que fazem a verificação de uma fingerprint virtual criada dentro do multilogin. Um desses sites aqui é o Pixel Scan. Então, aqui quando você abre ele, eu estou fazendo esse teste dentro do Launch, que é o multilogin que eu uso e confio, tá? E quando você clica em iniciar o teste, esse site irá verificar o seu navegador, a sua localização, se você está usando ou não um proxy, embora eu esteja usando, ele não consegue detectar, e também na parte de mascaramento, né? Se eu estou criando uma fingerprint falsa, ele não conseguiu identificar isso, tá? E aí também se eu estou utilizando algum tipo de bot, tá? Então esses 5 testes que a gente acabou de fazer aqui dentro do Pixel Scan já nos tranquiliza para a gente saber se a gente pode ou não logar o nosso perfil aqui nessa plataforma. E só para você entender, essa aqui é a verificação mínima para a gente saber se a gente pode confiar nessa ferramenta ou não para logar o nosso perfil. Então, como aqui não apresentou nenhuma inconsistência, ele deu que a nossa fingerprint é real e autêntica, você está tranquilo para logar os seus perfis. Já o segundo parâmetro seria a facilidade em conseguir suporte ou material de apoio. Aqui no Launch, por exemplo, você clica aqui no canto superior direito e clique em falar com alguém. Desse modo, você vai ter um chat ali bem rápido, bem prático para solicitar apoio. Eles têm um breve bot ali com dicas rápidas do que você deve ou não fazer, mas se você colocar falar com o atendente ou com um humano, ele já vai guiar você para um especialista que pode te orientar de forma mais acertada, e é bem prático e bem rápido. Inclusive, dependendo do seu caso, eles podem estar fazendo um acesso via Ndesk ou até marcando uma call para entender melhor a sua necessidade. E o terceiro e último pilar que você tem que verificar antes de começar a usar um aplicativo multilogin são os feedbacks da própria comunidade. Assim você vai entender se pode confiar nessa ferramenta por meses ou até anos. Este foi o meu caso. Eu via muita gente utilizando e falando muito bem do Launch. Então eu fui atrás, pesquisei e vi que o Launch está realmente à frente de diversas plataformas do mercado. Por exemplo, o Launch nunca teve vazamento de dados ou um ataque hacker bem sucedido, diferente de outras ferramentas onde contas somem ou até são invadidas e você vê campanhas que não foi você que criou rodando ali com o seu saldo. Beleza? Eu tô te mandando um áudio aqui só pra tirar uma dúvida com você. Eu tava no Golf Art e aconteceu uma situação muito chata comigo que fazer um login lá, cara, e eu perdi todo o acesso, todas as minhas contas que eu tinha logado lá. Por conta desses 3 pilares, eu tenho certeza que o Launch é uma solução realmente segura, que está disposta a isolar e camuflar minhas contas de forma autêntica. E que fique claro que você não precisa acreditar no que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. Fique à vontade para pesquisar no Google ou até no ChatGPT ou no Cloud. A minha ideia com essa estrutura de vídeos é passar algo que realmente funciona e que eu já usei e validei por vários anos. Não faz sentido nenhum você ter um ótimo perfil, um excelente conhecimento de user behavior e até um excelente proxy se você junta tudo isso e coloca em uma solução que te deixa exposto em risco. Essa aula vai te ajudar a entender o porquê você ainda está recebendo bloqueios, mesmo seguindo toda a estrutura das aulas anteriores. Então bora lá para a tela do meu computador que você vai entender o porquê você ainda pode estar tomando um bloqueio, tá? Então aqui eu já trago logo de cara uma reflexão. Você pode pensar, poxa, o marketing digital, né, tráfego pago não é para mim. Calma, respira fundo que você não precisa se entregar ao mundo do CLT, tá bom? Além de respirar fundo e ter calma e paciência, você precisa fazer uma revisão de ativos, né? Uma revisão detalhada em sua conta, em sua estrutura de anúncios. E por que você precisa fazer essa revisão detalhada em suas contas? Bom, eu vou começar aqui pela esquerda porque são vários parâmetros, mas basicamente a gente tem que olhar para cada cenário que está ativo e funcionando dentro da nossa conta de anúncios, tá? Então, por exemplo, aqui os cartões de crédito, né? A gente
sempre recomenda você não reutilizar os cartões que estavam em uma BM que foi bloqueada e trazer para outra, né? Não faz sentido nenhum você fazer isso. Então a gente sempre recomenda você utilizar cartões virtuais e também de bancos virtuais, né? Onde você consegue gerar vários cartões dentro de um mesmo banco, tá bom? Outra questão importante também que você deve analisar é a questão do pixel, né? A gente sabe que é um ativo delicado porque ele tem toda a inteligência das nossas vendas ali, da nossa estrutura, porém não faz sentido nenhum você reaproveitar um pixel e ficar tomando bloqueio ali em sequência a cada uma semana ou 10 dias, tá? Se o seu pixel já foi marcado com algum bloqueio de outra conta de anúncios, não traga ele para uma nova estrutura, crie um novo, beleza? Os criativos também fazem parte de um parâmetro extremamente importante que o Meta consegue rastrear. Então, se você tem uma conta de anúncios que foi bloqueada, você pega os arquivos que estavam rodando nessa conta e sobe em outra, o Meta consegue te rastrear e vincular que as duas contas são da mesma pessoa ou da mesma empresa ou do mesmo projeto, e aí ele vai travar a sua estrutura. Então é importante toda vez que você toma bloqueios, seja de criativos ou bloqueio de contas, pegue todos os seus arquivos e mude alguns detalhes. Algumas pessoas comprimem o arquivo, outras trocam a fonte, outras trocam, por exemplo, se for um modelo de A, troca ali o modelo de A, cria um modelo novo para gerar um novo arquivo com uma nova hash, onde o Meta não consiga te vincular à campanha anterior. A nossa página também é um parâmetro importante a se analisar na hora de fazer essa verificação, porque pense o seguinte, às vezes você tem uma conta de anúncios vinculada a uma página e aí você perde a conta, porém você ainda tem acesso à página e pode vincular ela a outra conta de anúncios, a outro portfólio empresarial. Porém, ele já foi marcado que estava numa conta que caiu. Então, você pode usar talvez uma, duas vezes. A partir daí, essa página ela já está com um score muito baixo. Ela já foi relacionada a várias outras contas que tomou bloqueio. Então, faz mais sentido você abandonar essa página, criar uma nova para uma outra estrutura, ao invés de você sempre trazer esse parâmetro marcado para uma nova conta. O mesmo vale para Instagram, para WhatsApp. Embora sejam plataformas diferentes, né? São empresas diferentes, elas fazem parte do mesmo conglomerado, né? Elas estão ali embaixo do mesmo guarda-chuva da Meta. Então é óbvio que essas plataformas trocam informações entre si. Então se você perde um Instagram ou perde uma conta de WhatsApp, ela ainda vai disparar um aviso ali para a conta de anúncios que ela está vinculada. Os aplicativos também que a gente cria ali dentro do nosso gerenciador de anúncios, seja para vincular um aplicativo próprio nosso ou para vincular qualquer plataforma como Reportei, UTMFi, Reportana, é interessante você não reaproveitar eles, tá bom? E a gente não pode esquecer, é claro, do domínio do site, né? Seja um domínio de checkout, um domínio de um funil interativo ou também um domínio de uma landing page. É importante saber que o Meta consegue enviar um bot até o seu site, né? Sua landing page, e ele consegue verificar ali. Até por isso que algumas pessoas usam Pre-Sell, usam Cloaker para tentar burlar esse bot de verificação. Então, se ele consegue fazer isso, é porque ele tem o domínio ali registrado dentro do banco de dados dele. E se a gente ficar reaproveitando esse domínio, seja de um funil interativo, de um bot de Telegram, de uma landing page, pegar essa informação que estava vinculada a outros anúncios, a outras contas que caíram e trazer para uma estrutura nova, com certeza o Meta vai utilizar disso para rastrear e bloquear suas novas contas. E aí você pode acabar pensando, ah não, minha estrutura é muito grande, é muito complexa, eu não vou refazer ela do zero. Porém, talvez essa seja a atitude mais inteligente. Por que eu falo isso? Porque compensa mais você criar uma estrutura toda do zero, que vai durar 3, 4, até 6 meses sem nenhuma restrição e bloqueio, do que ficar toda semana, pega um perfil novo, uma BM nova, sobe toda a estrutura antiga que já tá marcada, toma um novo bloqueio, perde as vendas, né? As vendas zeram novamente e aí começa tudo de novo, comprando novos ativos, novas contas para reestabelecer o que vinha rodando, tá? Então compensa muito mais você focar num trabalho a longo prazo do que ficar literalmente tapando buraco. Bom, eu espero que tenha ficado claro como o Meta consegue analisar e vistoriar cada parâmetro da sua estrutura de anúncios. E se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de apoio na verificação e análise dos seus ativos, é só chamar a nossa equipe de suporte no link dos comentários. O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda outras pessoas a terem acesso a esse mesmo conteúdo gratuito. Compartilhe a sua opinião na seção dos comentários e eu desejo a você ótimas vendas!